nosso tema de hoje é falar sobre simples soluções, grandes resultados, melhorando legados. O que vem a ser isso? Bom, primeiramente, eu vou me apresentar, sou Márcio Nizola, Tech Lead na CIT, com foco em .NET. Sou formado em análise de sistemas, tenho MBA em gestão de projetos, sou também professor na ETEC de Tu desde 2008, onde eu atuo aí nos cursos técnicos da área de tecnologia, ministrando aulas nas disciplinas de programação, banco de dados e projetos de TCC. Eu desenvolvo software desde 92, acabo entregando a idade por conta disso, né? Mas já comecei a codar com 13 anos, profissionalmente até antes disso, né? Então, vamos lá um pouquinho falar sobre essa palestra. Essa palestra é um compilado aí de casos comuns, boas práticas, qualquer semelhança com o ambiente, pessoas ou casos é mera coincidência, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre o que é um legado. Então, todo software assim que é colocado em produção torna-se um legado. Ele traz consigo a herança arquitetural da sua época, da equipe que o desenvolveu, que é quase uma assinatura, né? Mudar qualquer coisa ali é difícil, impacta muitas vezes em limitações técnicas e também o custo dessas manutenções são sempre impactados pelas características arquiteturais e técnicas da sua aplicação, né? Então, ele é um compilado aí de práticas e conhecimentos de quem o construiu em tese, né? Então, é bem isso que a imagem mostra, né? A gente, depois que tem um legado, costuma trocar roda com o carro andando muitas vezes, né? Ele está em produção, está lá funcionando e a gente está sempre trocando roda com o carro andando. No Go Live do software é tudo lindo, né? Bonitinho, mas para quem é aí das antigas, sabe o que acontece depois, né? No ciclo de vida. O Gremlin bonitinho acaba virando esse monstrinho aí no ciclo de vida. E os problemas comuns aí que a gente vai ter nos legados são as questões de segurança. Sistemas antigos são mais vulneráveis, principalmente porque não recebem atualizações, seus pacotes normalmente são desatualizados, né? A gente tem problema de performance, onde as limitações técnicas do legado impedem o uso de cloud, a escalabilidade. A gente tem problema de custo, porque a estrutura legada, na maioria das vezes, tem um custo maior, porque não posso colocar na nuvem, não posso usar serviços de terceiros, muitas vezes, é tudo engessado num ambiente fechado, né? Temos aí o problema de pessoas, a manutenção do time, novas contratações se torna mais difícil nesse mundo de hoje, onde deve estar cada vez mais difícil encontrar, então, né? A questão da motivação pesa, porque manter a equipe motivada diante das limitações é sempre um desafio. A gente tem sempre aquela tristeza do pessoal quando aparece uma nova feature que fala, meu Deus, vou conseguir fazer isso em quanto tempo? Aí começam encontrando débitos técnicos ao caminho, né? E mesmo a questão de evolução. Nem tudo que se quer desenvolver é suportado. A gente tem muito bloqueio, às vezes tecnológico, em função de estar usando uma linguagem legada e toda essa infraestrutura também que bloqueia, né? Então, dados aí do mercado dizem que espera-se que o mercado global de serviços de modernização de aplicativos cresça em torno aí de 11 bilhões em 2020, isso já é consolidado, né? Já passou 2020, para 24 bilhões em 2025, uma taxa composta aí de um crescimento anual de 16%, ou seja, cada dia que passa, a gente tem muito mais legado no mercado. A gente tem que ver que publicou um software, ele virou um legado, mas ele vai continuar no mercado por um tempo. Então, é crescente o número de manutenções. É quase impossível a gente fugir na vida de dev de trabalhar num projeto legado, porque tudo vai virar um legado um dia. E como se fazia software no passado? Por que a gente tem que mudar, né? Então, no passado, a gente tinha aí um cenário de aplicações monolíticas, onde a gente tinha aí aplicações sem separação de front-end e back-end, em alguns casos, regras de negócio espalhadas aí toda no código, bancos de dados pesados, era muito comum ter apenas conceito de bancos SQL-based, obrigando a ter altos custos de licenciamento, suporte a bancos gigantescos. A gente tinha aí ausência de testes, o código era com alto acoplamento, regras de negócio não testáveis, e a possibilidade de quebrar a aplicação toda a cada nova implementação. É aquela história do cobertor curto, né? A gente faz uma nova feature, tá linda, mas quebra metade do sistema depois, por falta de testes.
A gente tem aí a falta de monitoramento, porque a falta de monitoramento nessas aplicações impede que a gente tenha uma ação rápida das equipes de suporte. Problemas somente são detectados quando alguém reclama. Quem nunca viu isso, né, na vida? Aquela chamada do diretor aí, poxa, o site está fora do ar, já aconteceu em inúmeros lugares, né? Infraestrutura local. A maioria dos legados foram feitos baseados na ideia de ter um servidor local onde nele era implantada a solução, dificultando a escalabilidade, a redundância. Então, a nossa infra é muito baseada naquele passado quando se trata de legado, né? E principalmente sem suporte mobile. A parte aí de front, principalmente, aplicações desenvolvidas há mais de 10 anos, sequer pensavam na concentração maior de utilização de aplicações mobile. Então, tudo tem que ser refatorado. É difícil com tecnologia antiga a gente migrar de uma vez aí para o mobile. E aí a gente tem pela frente uma difícil decisão: criar novas aplicações ou melhorá-las? Porque toda vez que a gente parte da ideia de trazer algum tipo de melhoria, a gente tem que pensar no impacto disso. Então, os pontos negativos para que a gente crie tudo isso novo estão aí: alto custo, tempo de desenvolvimento, a complexidade dessa tarefa, o foco do time irá atrapalhar a resolução de problemas urgentes. Muitas vezes a gente precisa parar o time para corrigir um bug e voltar no desenvolvimento novo, se for uma equipe pequena, né? Então a gente tem aí as alternativas. Quais seriam essas alternativas que a gente estudou em alguns casos? Resolver problemas perceptíveis na aplicação atual, dando uma sobrevida a esse legado. Então, por que mexer no legado? Vamos dar uma sobrevida nele para que a gente aguente desenvolver algo novo sem ter tanta dor de cabeça. Pagar as maiores dívidas técnicas e assim facilitar a correção de bugs, que é impossível evitar que apareçam bugs no legado, até que algo novo esteja pronto. Então, vamos pagar as maiores dívidas para ficar mais fácil essa correção. E quais são os impactos dessa abordagem? A gente vai reduzir as cobranças na resolução de bugs, haverá uma percepção dos usuários em melhorias de performance, principalmente com o aumento de demanda, né? A gente teve um ano atípico aí, que foi o ano da pandemia, onde reduziu-se o uso de infra, reduziu-se o uso de muita coisa na área de tecnologia em alguns ramos, principalmente aí ramo de turismo, de serviços que necessitavam ter a atividade presencial, e aí com esse aumento de demanda, tudo voltou a bombar. Então a gente precisa melhorar o legado para dar suporte enquanto não sai algo novo, né? E diminuição da abertura de chamados para deixar a equipe livre para criar novas aplicações, que é o principal foco aí. Se a gente precisa desenvolver algo novo, a gente precisa ter uma equipe focada. Então, vamos fazer com que o legado dê menos problema. Essa foi a abordagem que já aconteceu em alguns projetos. Então, aí tem uma principal pergunta feita pela gerência de TI, né? Não tem como melhorar o que já temos para suportar o tempo de desenvolvimento das novas versões de aplicações, evitando perder tempo com bugs? Porque chega uma reflexão: vamos ter um time só para bug ou vamos ter um time focado em bug e outro na nova aplicação? Às vezes o custo não comporta ter dois times, né? E a pergunta feita pela equipe do desenvolvimento, né? Quais são os maiores problemas da aplicação atual que causarão estresse enquanto se faz as novas? Porque é difícil ter essa resposta. A maioria da gerência de TI não sabe dizer quais são os maiores problemas, não tem métricas, tem vários pontos aí que faltam. Normalmente é essa carinha aí, né? Quando a gente faz essa resposta que acontece, né? E aí, por que demora tanto para resolver um bug na versão atual? Aí vem o nosso amiguinho, o famoso processo low horse, né? A gente tem aplicações que não foram feitas seguindo as melhores práticas e a gente vai encontrar muito bug, muita dívida. E aí entra no quesito das dívidas técnicas, né? Como é que a gente trabalha com as dívidas técnicas, né? Então a gente tem que pagar as dívidas que têm o maior custo, onde os juros são mais altos. É como se fosse uma dívida financeira mesmo. A gente vai ter juros que estão altos aí e que a gente vai ter que pagar. Não tem escapa. Quanto mais tempo a gente leva, mais cara vai ficando essa dívida. Um exemplo, aquelas que para desenvolver novas features obrigam a ter novos contornos, consumindo sempre mais tempo do desenvolvimento e aumentando essa dívida. Corrigir aquelas em que o
por meio de métricas, são as causadoras da maioria dos problemas reportados, isso resolve muita coisa, né? E aquelas que impedem a evolução técnica de alguma forma. Às vezes a gente precisa criar aí a containerização, escalabilidade, uso de bancos não relacionais, obrigatoriedade de uso de bibliotecas obsoletas, então a gente precisa pagar essas dívidas. Né? E a famosa programação orientada a gambiarras, né? Que está aí no nosso cenário de todo dia. E por que é tão difícil resolver dívidas técnicas? Primeiro ponto é que elas não são visíveis pelos usuários, né? O que não é visto não é sentido. Suas correções, na maioria das vezes, não impactam em mudanças perceptíveis. A gente vai lá e corrige, mas ninguém vai perceber a diferença. Vai falar, tá bom, vai fazer um joinha e não vai ver diferença. Quem paga a conta não vê valor nisso, apesar de estar gastando bem mais em cada intervenção no código. E sempre há outra prioridade. A prioridade não é pagar algo que ninguém vê, o pessoal vai priorizar aquilo que vê. Então, como a gente convence a priorizar? Com métricas de chamados abertos, métricas de entregas de features e métricas de qualidades de código, que a sujeirinha sempre vai para baixo do tapete, né? Ninguém quer tratar essa sujeira, deixa onde ninguém vê. E aquela famosa frase de Dev, né? Para cada bug corrigido, 2 novos problemas são introduzidos. Quem nunca viu isso, né? E por onde nós vamos começar? Então, a gente estudou, vou colocar aqui alguns casos aí de vários projetos que eu trabalhei. O primeiro caso aí é propor uma nova arquitetura. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. O segundo ponto, melhorar esse legado. E o terceiro, desenvolver novas aplicações. Então, a gente vai focar muito aqui no melhorar o legado, para poder ir para o terceiro estágio, que seria desenvolver algo novo. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, que é uma propositura de uma nova arquitetura, a gente vai ter um norte para desenvolver as coisas. Então, quebra de monolito em pequenos serviços, a gente vai reescrever o código em pequenos serviços e, aos poucos, ir segregando as aplicações em serviços pequenos, com padrão de estrangulamento. Divisão da aplicação em domínios distintos. A equipe de desenvolvimento pode focar em cada domínio do sistema separadamente e assim entregar as melhorias em partes, sem precisar ter o conhecimento do todo. E evolução tecnológica mesmo, utilizar novos conceitos como containerização, bancos não relacionais, usar serverless, frameworks atualizados, padrões de projeto, TDD, que é a parte de testes aí, né? O tempo estimado, num caso aí que a gente trabalhou, foi mais de 1 ano com a equipe atual. Então, é um desenvolvimento caro. Não vai sair barato desenvolver tudo isso. E aí vem aquela conversa, né? A gente conversa com a gerência e sai aquela conversa. Ok, agora que já sabem como fazer, que é 1 ano, né? Quando tudo isso fica pronto, já posso mandar o marketing divulgar que em janeiro teremos um site novo? Normalmente essa frase é dita em outubro, né? As nossas demandas são sempre apertadinhas aí. Ninguém tem uma demanda aí com prazo elástico, né? Bem isso, né, pessoal? Quem é dev sabe a dor, principalmente o pessoal de gerência aí ao trabalhar expectativas de cliente. E aí a equipe de desenvolvimento cai naquele padrão, né? Todo mundo fica assustado, não sabe para onde ir, né? Com um prazo tão apertado. Que tal melhorar a aplicação atual para suportar o tempo de desenvolvimento da nova e assim trabalharmos tranquilamente? Então, a gente propõe aí, em alguns casos, estudar o que está doendo, estudar o que falta e propor algumas ações iniciais. Então, num caso que nós trabalhamos aí, a gente começou por monitorar aplicações. Com a introdução do monitoramento, a gente passou a saber na hora quando há falhas graves que deixam nosso site fora ou tem perda de performance. Implantamos um CI para poder realizar deploy com segurança e rapidez e também dando maior confiança na liberação de features e hotfixes. Tinha situação até que era feito manualmente o deploy, o que não é viável hoje em dia, né? Gerenciar jobs, controlar de forma centralizada os jobs que estão em execução, monitorar suas falhas, podendo ativar e desativar quando necessário, e montar um plano de SCM, uma política bem clara, estabelecida com o time, para garantir que não haja perdas, inconsistências no código, porque já aconteceu o relato de cliente nosso em que equipes anteriores tinham perda de código. Isso não é legal, né?
Então, a meta, nesse caso da ação inicial, foi garantir a estabilidade da aplicação. Com essas mudanças, pudemos conferir maior confiabilidade, a manutenção do legado e termos métricas para orientar os pontos de melhoria. E aí a gente começou a trabalhar alguns cases que foram identificados, que eu vou elencar aqui. O case número 1 era bem simples, uma performance no dispositivo de autocomplete. Os usuários reclamavam da lentidão no autocomplete da solução. O diagnóstico que nós tivemos foi que, para a formação do conteúdo, há acesso a um banco de dados SQL, com centenas de milhares de localidades, onde consultas podem levar de 3 a 8 segundos, dependendo da combinação textual. Então, a gente foi a fundo para descobrir tudo isso. Então, através das métricas, a mesma consulta é disparada inúmeras vezes no dia, com as mesmas palavras-chave. Não havia necessidade de toda hora bater no banco de dados. Então, nossa proposta de melhoria foi, através do uso de cache, salvar resultados obtidos para as próximas consultas, deixando a lentidão apenas para o primeiro usuário a solicitar a mesma palavra-chave. A gente não resolveu o problema maior, que era a lentidão e quantidade de informações no banco. A gente fez com que apenas o primeiro usuário pagasse o custo disso. Então, o resultado que a gente teve foi a percepção imediata dos usuários, e o tempo utilizado nessa solução foi de um dia de desenvolvimento. Então, a gente trouxe algo que o usuário sentiu e resolveu o problema. Aqui no diagrama, a gente vê que tinha um tempo de 3 a 8 segundos para acessar o banco SQL, e passamos a ter aqui em torno de 3 milésimos de segundo quando o dado vinha do Redis Cache. Então, uma solução super simples que qualquer um pode implementar aí. Nosso case número 2 foi verificar que as consultas no banco elas eram feitas de uma forma bem atípica. Havia lentidão nas consultas do banco de dados. O diagnóstico que nós tivemos foi que a gente identificou que havia transformação dos resultados em XML dentro das consultas no banco de dados, e a sua deserialização era realizada dentro da aplicação. Isso causava maior lentidão na execução de consultas, maior consumo de banda na transferência de dados entre o servidor e a aplicação, que o dado é maior, né? Consumo de memória e processamento da aplicação ao alocar espaço para os dados em XML e depois na criação de coleções de objetos. E as procedures também eram mal escritas, com múltiplos joins, algumas com 3.000 linhas foram convertidas para apenas 700. E aí eu coloquei aqui quais são os resultados dessa melhoria. A gente implementou o uso do Dapper, para quem trabalha com C# sabe a diferença no seu uso, ele é mais rápido até que o Entity Framework nesses casos, e a gente teve percepção de melhora no desempenho imediata, a consulta ficou muito mais rápida. A gente teve redução no uso de infraestrutura do banco, com menos custos, principalmente. Redução no consumo de memória da aplicação foi imediato. A gente não tinha 2 objetos para tratar, era apenas um conjunto de objetos, né? E a redução no consumo de banda, pois a comunicação entre o servidor e banco também ficou menor. Então, foi uma coisa super simples a ser feita e que resolveu imediato. Outro case importante que a gente teve, que causava uma lentidão enorme nas consultas, foi o expurgo de dados antigos. Então, a gente tinha uma lentidão grande nas consultas ao banco. Nosso diagnóstico foi que a gente tinha dados legados com informações de mais de 10 anos armazenadas sem a menor necessidade. Não tinha por que ter isso no banco. Então, foi feito o arquivamento de informações legadas. Num caso de um cliente nosso, além do aumento de performance, o consumo de memória desse servidor de banco, que antes era um servidor com 256 GB de memória, hoje opera com apenas 32 GB. Não é o melhor dos mundos, teria que refatorar o banco, fazer várias práticas, como colocar alguns dados no ciclo, tudo mais, mas a gente já conseguiu reduzir muito aí, trazer uma performance bem maior para o banco de dados. E aí, economia de dinheiro, né? O outro caso que eu vou falar para vocês é a lentidão em horários pré-definidos. Então, a gente teve aí um caso que, em alguns momentos do dia, havia instabilidade nas aplicações. E aí a gente descobriu que a existência de inúmeros jobs, como Windows Service, Console Application, estavam espalhados aí pelos servidores. E a suspeita da lentidão em determinados horários era ser causada por eles. Então, o que a gente teve de diagnóstico foi que havia jobs em execução, como Windows Services,
e outra parte sendo orquestrada e executada via Jenkins. A solução que a gente teve foi a conversão de todos os jobs para console application e inserção na orquestração do Jenkins, para que houvesse um melhor gerenciamento e a gente passasse a controlar quando esses jobs começassem a funcionar, porque não tinha um mapa de qual job funcionava em que horário. Nesse trabalho todo a gente fez aí um agendamento mais conciso das coisas. Os resultados foi que a gente passou a ter controle sobre os horários de execução desses jobs e centralização da administração em interface amigável, controlada, onde teve aí melhoria nos momentos em que o sistema tornava-se indisponível, devido à concorrência no acesso a dados, porque alguns jobs faziam updates enormes aí da base e acabavam causando aí problemas de lentidão. Então, a gente eliminou esse problema para esse caso dos jobs. E aí a gente teve o case que mais deu trabalho. Quando a gente assumiu o projeto, havia quebras em aplicações. Algumas situações aconteciam que o sistema exibia bem no front um out of memory, né? Algo aí impensável em termos de acabamento. A gente não podia deixar acontecer isso. Mas a gente assumiu um projeto de uma outra equipe, não conhecia as aplicações, então foi uma fase aí de discovery para que a gente pudesse refatorar essa aplicação e garantir maior estabilidade. Então, o uso dessa ferramenta de monitoramento que a gente colocou foi essencial nessa descoberta, dados que os logs não eram 100% funcionais. Então, a gente não tinha logs que nos dissessem na hora o que acontecia e tudo mais. Então, a primeira solução que a gente fez um diagnóstico e foi necessário revisar todo o fluxo da operação em que ocorria o problema para identificar o ponto de quebra. Em dadas circunstâncias, a quantidade de informações trocada entre APIs era tão grande que a descompactação dos pacotes trocados ocasionava a quebra da aplicação por excessivo consumo de memória. Então, nesse desenho que eu tenho aqui, ele ilustra bem o que acontecia. A gente tinha um website que solicitava para o back-end algumas informações e solicitava para a API A, que solicitava para B, que solicitava de fornecedores parceiros. Na volta dessas informações, quando a API B consolidava essas informações, ela compactava o retorno e enviava para a API A. Havia momentos em que quebrava aqui, alguns momentos a API A fazia tratamentos em cima dessa informação quando dava sucesso, e ao mandar para o back-end aqui, também quebrava, dava um out of memory. Então, a solução número 1 foi remover a compactação, dado que as aplicações estavam no mesmo data center e o tempo de transferência não tinha grande impacto. Mas o que fazia quebrar a aplicação? Imagine que o dado compactado chegava em um bloco e ele era descompactado em outro. Então, a nossa aplicação consumia quase 2 vezes a mesma quantidade de informação. E aí, obviamente, a aplicação estava consumindo um absurdo de dados, levando aí à quebra, né? E nessa solução, o que a gente fez? Aí a gente fez essa quebra, deu tudo certo, só que aí veio um problema número 2. Ainda assim, em alguns casos, continuavam a acontecer as quebras quando eram acionadas consultas de hotéis em cidades maiores, por exemplo. O tamanho do objeto JSON que continha múltiplos hotéis, ele chegava em alguns casos a 2 milhões de caracteres, estourando a capacidade de deserialização da biblioteca utilizada. Então, assim, era um objeto muito grande que chegava aqui nesse desenho dos partners. Então, a gente pedia informação, quando ela chegava, ela era absurdamente grande. Então, o que a gente fez? A gente quebrou em chamadas sequenciais, pedindo menos hotéis por chamada. E aí, o objeto ficando pequenininho, não tinha quebra. Então, a gente quebrou essa chamada em números hotéis, resolveu o problema de erro de estouro de memória, de quebra. Porém, a gente trouxe alguns problemas a mais. A aplicação não travou mais, isso foi lindo. E foi legal a fase desse discovery aí, porque depois ela ficou lenta. Então, assim, a gente quebrou em várias chamadas e a aplicação resolveu, estabilizou, mas as chamadas ficaram lentas. E aí nós tivemos que fazer uma outra solução, que foi a revisão dessa consulta aos parceiros. A situação, o problema agora era que todas as buscas funcionavam, e algumas eram realizadas com tempo de resposta em torno de 1 minuto e 40 segundos, que era muito tempo de espera pelo usuário, né? Então, a gente teve que trabalhar em cima disso para fazer algum tipo de melhoria. E aí, o diagnóstico foi esperar as chamadas serem concluídas em pequenos blocos sequenciais do case anterior,
fez com que o tempo de execução fosse multiplicado pela quantidade de chamadas. E a premissa básica do cliente é que houvesse uma precisão no retorno. Não era permitido o uso de informações em cache, obrigando a realizar as consultas em tempo real. Então, a gente tinha que fazer, de qualquer jeito, essa consulta. E aí, a gente foi para pensar numa solução disso, e que resolveu de forma definitiva até esse momento. A solução foi a alteração da API com implementação de chamadas assíncronas paralelas. Então, a gente mudou a API B aqui, onde a gente fez todas essas chamadas em threads paralelas. A redução do tempo de execução aqui foi que as chamadas de 1 minuto e 40 aqui foram reduzidas para 30 ou 40 segundos, o que era até aceitável, dada a complexidade da consulta. Então, a gente conseguiu eliminar a lentidão também. E aí, dentro desse ecossistema, a gente conseguiu estabilizar a aplicação para que ela passasse a não dar mais problemas. Foi uma fase bem grande aí de discovery, mas deu tudo certo. A gente fez vários ensaios até chegar a essa solução. O ponto negativo foi que houve um alto consumo de processamento. Isso não teve escapa, porque as threads acontecem usando o limite aí da máquina. E o ponto positivo foi que resolveu os problemas dentro das possibilidades, o não uso de cache, né? E aí vamos para mais um case, né? A gente tinha aí uma situação onde havia uma lentidão no carregamento web. Então, a solução que a gente encontrou, a gente foi pesquisar que havia muita lentidão e tudo mais. O problema era que após o back-end retornar dados para a montagem da tela, o navegador ainda ficava realizando processamentos de scripts em background e não liberava o usuário para interagir com o site até a finalização. Quem nunca passou, né, por uma situação de ver o site pronto lá e aquela bolinha do navegador girando, impedindo que a gente clique nas coisas. Então, o diagnóstico foi que foram encontrados scripts rodando após o postback para modificar elementos do site. Eles estavam alterando valores, aplicando regras de negócio sobre alguns elementos e até fazendo ofuscação de objetos para que não tivesse recurso de copiar e colar. Então, a solução que a gente encontrou foi que fizesse a remoção dessas regras de negócio presentes em código JavaScript e introdução do tratamento dessas regras no back-end, que era o lugar de regra de negócio, né? Parecia um arremedo técnico aí, fazendo com que os dados que já sejam introduzidos no retorno tratado. Então, quando vinha o retorno, ele já chegava tratado para nós e não precisava mais rodar isso. Então, o resultado que a gente teve foi que, dependendo da tela, 10 a 20 segundos de redução no tempo do processamento. Então, a gente queria a resposta imediata e ela passou a ocorrer de uma forma muito mais rápida, né? Então, foi realmente um trabalho bem grande de descoberta aí, porque ninguém imaginava que havia um script tão complexo rodando aí em background na aplicação. Márcio? Oi? Pedir para você fechar nos próximos minutinhos, por favor. Ah, tá joia. Tranquilo. Então, o oitavo case aqui foi o de escalabilidade, onde a gente precisou preparar a aplicação para escalabilidade. A situação, problema aí, é que a gente tinha vários empecilhos técnicos, como sessões em memória, cache presente na aplicação, arquivos de imagem no próprio server. A gente fez o quê? Implementou uma sessão em cache Redis, colocou storage mapeado dentro de cada server para poder ter pastas image content referenciando os mesmos locais, removeu o cache da aplicação de dados mutáveis para um cache único Redis. Então, a gente conseguiu permitir a escala, né, dos servidores. E a última apresentação aqui, que é regras de negócio complexas, né? Aquele problema da falta do teste de unidade que causa para nós aí o cobertor curto, né? Então, o que a gente fez aí? A gente alterou o código para que ele não passasse mais a viver sem regra de negócio. A gente introduziu aí uma situação para ter regras de negócio naquilo que fosse testável, criando testes antes para validação da regra existente, desenvolvendo features necessárias e rodando esses testes novamente, e sempre que possível refatorar o código usando boas práticas como clean code, regra do escoteiro, deixar lugar sempre melhor do que foi encontrado, né? Para que a gente tivesse aí maior confiança da equipe em alterar o código após implementar esses testes. E assim a gente pôde deixar o caminho livre para evoluir e ficar esse mundo feliz aí, cheio de florzinha no caminho, né?